Olá a todos, sejam bem-vindos ao Drone Physics, tá? Vamos continuar nossa aula sobre eletromagnetismo, falando do potencial eletrostático, tá ok? Vamos falar sobre potencial eletrostático. E qual a ideia que está por trás do potencial eletrostático, né? É o seguinte, tá? Sempre que a gente tiver um campo vetorial qualquer A, né? Seja o campo A vetorial, né? Se o rotacional de A for zero, né? Esse campo é dito conservativo, tá? Então a gente vai ter um campo conservativo. Vocês podem lembrar lá de Física 1 que a nossa força era dita conservativa se o rotacional de F era zero, né? Só que a força é só um caso, dentre muitos possíveis, tá? Qualquer campo vetorial A, cujo seu rotacional seja nulo em todos os pontos, né? Ele é dito um campo conservativo. Vamos escrever isso aí. Então, se o rotacional de um campo vetorial é nulo, em todos os pontos, né? Então, este campo é dito conservativo, tá? Então, a gente tem isso para começar. A gente tem que o campo, toda vez que o rotacional de um campo dá zero, esse campo é dito conservativo, né? E no caso do campo elétrico, né? O nosso campo elétrico, né? Ele é um E que depende só da posição, né? Ele é radial, né? Lembra da carguinha lá? As linhas de força são sempre radiais. Quando você tem um fio, quando você tem um plano, nada mais é que uma soma de várias carguinhas, né? Então, é uma soma de vários campos radiais, né? Então, por definição, né? Por definição não, né? Por consequência disso, o rotacional do campo elétrico, ele é zero, tá? Pelo menos no caso eletrostático. Então, o campo elétrico, ele é um campo conservativo. Assim como a força era conservativa, o campo elétrico também é, tá? Beleza. Dito isso, o que tem ele ser conservativo, né? Aí tem uma consequência direta, né? Sempre que um campo for conservativo, né? Ou seja, se o rotacional de E é zero, então significa que esse meu campo E pode ser sempre dado por um gradiente de uma função escalar, tá? Isso aqui também você pode lembrar lá de física 1, né? Que quando a força era conservativa, eu tinha então o quê? Uma energia potencial. Essa energia potencial é um escalar, né? E eu obtive o F, né? O que era a força? Força era menos o gradiente da energia potencial, tá? Aqui também é verdade. Inclusive, a gente vai botar um menos aqui. Só por questão de comodidade, para a gente trabalhar com esse campo escalar, exatamente igual que a gente trabalhava em força, tá? Mas não precisava desse menos, tá? Não precisava. Esse menos é só convenção para que a gente possa fazer coisas de maneira mais fácil, né? Mas ele não é um sinal obrigatório, tá? Então, toda vez que um campo é conservativo, ou seja, toda vez que o rotacional de um campo é zero, implica automaticamente que esse meu campo pode ser dado por uma função escalar, tá? E essa função escalar é o que a gente chama de potencial eletrostático, né? Então, esse V é o meu potencial eletrostático, né? Tá ok? Então, V é o que eu chamo de potencial eletrostático. Tudo que eu sei até agora é que é uma função escalar e que o seu gradiente, né, o negativo do seu gradiente, vai me dar o meu campo elétrico, tá? O que mais que eu posso descobrir desse V, né? Se
E é menos o gradiente de V, então como é que eu faço para achar o E, né? O V, né? É só lembrar, né? O que eu estou fazendo aqui? Se o gradiente de V é menos E, né? Só troquei o sinal de lugar. Como é que eu calculo o V? Né? Lembra que o gradiente é uma derivada, então tem que integrar dos dois lados. Só que o gradiente é uma derivada vetorial, né? Então essa integral também tem que ser vetorial, né? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Se o gradiente de V é menos o campo elétrico, então o V ele é menos a integral de linha, tá? Ele é menos a integral de linha do meu campo elétrico, tá? Então o potencial é menos a integral de linha, né? Como essa integral é indefinida, né? Você pode colocar aqui que tem uma constante integração qualquer chamada de V0. Depois a gente vai discutir o papel desse V0 mais para frente, tá ok? Então, o potencial eletrostático V nada mais é do que o negativo da integral de linha do campo elétrico. É muito parecido quando eu achava a força, né? Força, né? Assim, a força é menos o gradiente da energia potencial, então a energia potencial era menos a integral de linha, né? De FDR, que era igual a menos o trabalho também, né? Então aqui é tudo análogo lá àquele caso. O que mais que a gente tem? Qual que é a unidade de V? Né? Qual que é a unidade de V? Né? A unidade de V vai ser a unidade do campo, né? Vezes a unidade de distância, que é metro. Tá? Agora, a unidade do campo é joule. A unidade do campo, né, é força por coulomb. Então, é força por coulomb vezes metro. Né? Agora, força vezes metro é trabalho, né? Força vezes deslocamento. Então, é joule por coulomb, tá? Então, a unidade do potencial eletrostático, ela é joule por coulomb, né? Só que isso tem um nome, tá? Esse campo V é chamado de volt, em homenagem ao Volta, Alexander Volta, que foi um dos pioneiros, por exemplo, da construção de pilhas, né? Então, V é chamado de volt, né? Mas volt nada mais é do que joule por coulomb, né? Então, olhando essa dimensão também, a gente já tem uma ideia do que ele significa, né? O V está relacionado com a energia potencial eletrostática, né? Uma energia potencial, igual tinha energia potencial gravitacional, a gente tem aqui a energia potencial eletrostática, né? Só que ele não é a energia em si, senão ele seria só joule, né? Ele é energia por unidade de carga, tá? Então vamos colocar isso aí. O potencial eletrostático é a energia elétrica por unidade de carga, né? O que significa isso? Significa que tem uma energia ali associada, né? Ou melhor, você pode ter uma energia associada se você botar uma carga ali, né? Então você tem um potencial eletrostático. Você botou uma carguinha lá, por exemplo, 1 coulomb, então você vai ter um potencial de 1, uma energia de 1 joule. Se você botar 2 coulomb, então você vai dobrar a sua energia, tá? Então está relacionado com isso, né? É energia por unidade de carga, né? Então, o tanto de energia que você vai obter vai depender do tanto de carga que você colocar naquela região ali, beleza? Vamos ver agora como calcula esse potencial eletrostático, né? Coloca aí, cálculo do potencial eletrostático. Né? Na verdade, tem duas maneiras de calcular o potencial eletrostático, tá? A gente pode calcular ele a partir do próprio campo, que é como ele é definido, na verdade, né? Como menos a integral de EdR, ou a gente pode calcular ele pela definição do campo, né? Porque o E também é uma integral pela lei de Coulomb lá, né? E igual a integral de, né, densidade R menos R' sobre mod R menos R' ao cubo dV. Lembram disso? Então, tem essas duas maneiras, tá? Quando é mais indicado uma ou outra maneira?
é mais indicado calcular pela distribuição de carga se a carga for finita, tá? Se a carga for finita. Se a carga for infinita, isso vai dar muito problema, porque vai dar infinitos, tá? Então, se a carga for finita, ou seja, se não for um fio infinito, se não for um plano infinito, não for nenhum desses dois casos, ou um cilindro infinito, calcule pela distribuição de carga. Já se a carga for infinita, né, plano infinito, cilindro infinito, fio infinito, calcule pela integral do campo. Tá? Então, esse é o caminho mais fácil, né? Vamos escrever aí. Né? Então, existem dois modos de se calcular o potencial eletrostático. Né? Então, pela integral de linha do campo elétrico ou pela própria distribuição de carga, tá? Distribuição de carga. Então, existem esses dois métodos, tá? De calcular o campo elétrico. O campo elétrico, não, o potencial eletrostático. Então, vamos chamar de um, vou botar em vermelho aqui. Primeiro modo de calcular, depois eu vou dar exemplo. Pela própria integral de linha, né? Vamos usar que V é igual a integral menos, né? A integral de E dr, né? Então, mais um V0. Né? Já que é uma integral indefinida, tem que ter sempre a constante de integração do outro lado. Então, esse é o primeiro modo. Qual que é o segundo modo? É você lembrar que o próprio E, o que é o E? É uma integral em V' de que 1 sobre 4πε0, densidade que depende do R', R menos R', sobre módulo de R menos R' ao cubo de V'. Tá? Então, eu posso substituir esse valor de E aqui dentro, e aí eu tenho um segundo modo de calcular o potencial eletrostático. Né? Vai ficar o seguinte. V é igual a menos a integral da integral de ρ de R', R menos R', módulo de R menos R' ao cubo, dV', produto interno com dr. Tá? Então, essa aqui é em V' e a outra, faltou 1 sobre 4πε0, né? 1 sobre 4πε0, tá aqui. E esse é o segundo modo, né? Agora, aqui a gente pode fazer um truquezinho, tá? Qual que é esse truquezinho? Essa integral, aqui dentro, né, que é a integral do E, é uma integral em R', né? Por isso tem dV' aqui, né? Ela integra na distribuição de carga. Essa segunda integral aqui é a integral do R, da integral de linha do campo. Né? Então, são duas coordenadas completamente distintas. Uma é a do E é R' e a do V... Nossa, eu botei uma seta no V. Que pecado, que sacrilégio. Pronto. Então, a integral que depende... A integral para obter o campo, que é essa aqui em cima... Ela é uma integral unicamente nas coordenadas linhas. A integral para obter o V, ela é unicamente nas coordenadas não linhas. Né? Então, a gente sabe, né, quando a gente integra no x, o y vira constante. Quando a gente integra no y, o x vira constante. Né? Aquele negócio, né? Então, as derivadas parciais e tal. Então, eu posso inverter a ordem dessas coisas. Tá? Então, vou integrar primeiro no R, para integrar depois no R', tá? Então, meu V ele vai ser dado da seguinte forma. 1 sobre 4πε0, essa integral aqui, que vai ser a integral em V', só trocando de ordem, integral de ρ, que depende do R', R menos R' sobre R menos R' ao cubo, agora sim, dr
e finalmente dV', tá? Só troquei mais V0, boto mais V0 aqui para ficar coerente. O que eu fiz aí? Só troquei a ordem das integrais. Em vez de eu integrar primeiro no V', que é onde está a carga, estou integrando primeiro no R, tá? E essa integral é muito fácil, porque esse ρ só depende de R', então ele sai para fora. Aí fica uma integral do tipo R menos R' sobre mod de R menos R' ao cubo, né? Se eu chamar R menos R' de U, como eu estou integrando em dr, então o meu dr nada mais é do que o du, porque o R' em relação ao R é uma constante, tá? Então significa U sobre U ao cubo. U sobre U ao cubo é U ao quadrado, então fica uma integral de 1 sobre U ao quadrado, né? Quanto que dá a integral de 1 sobre U ao quadrado? Né? Vai dar menos... até eu falar em menos, tem um menos aqui, né? Então vai dar menos 1 sobre U. Certo? Então, se eu integrar isso aqui primeiro em R, né? Usando essa substituição simplesinha, porque a R' passa a ser constante, passa a ser constante em relação ao R, isso aqui fica uma integral de 1 sobre U ao quadrado. E integral de 1 sobre U ao quadrado dá menos 1 sobre U. Tá? Então, esse menos que vai aparecer cancela com esse, vai dar um mais. Então, o meu V fica da seguinte forma. V é igual a 1 sobre 4π epsilon 0. Integral em V, que é a integral no R a gente já realizou. Do ρ de R' sobre U, né? Porque 1 ficava 1 sobre U ao quadrado. Agora, o que é U? É módulo de R menos R'. Então, mod de R menos R' dV', mais o V0. Tá? Então, esse é o segundo método de calcular o potencial eletrostático, tá? Que é a partir da distribuição de carga. Então, o potencial eletrostático calculado pela distribuição de carga é uma integral na densidade sobre módulo de R menos R'. Então, na maioria dos casos, é mais fácil calcular o V. Por quê? Primeiro que ele é um escalar, tá vendo? Não tem vetor. Por quê? Porque tem um produto interno. Né? Se você olhar aqui em cima, você tem um produto interno do R menos R' interno dr. Né? Então, isso faz com que o produto interno transforme num escalar. E o segundo ponto, além dele ser um escalar, aqui tem R menos R' elevado à primeira potência. Mais fácil do que elevado à terceira potência, né? Então, esse é o segundo método de calcular o potencial eletrostático. Então, tem esses dois métodos, né? Então, esse aqui é pela distribuição. Vou escrever aí, né? Esse aqui é pela distribuição de cargas. Então, se eu tiver um fio finito, né? Se eu tiver um disco, um anel, um aro, um semi-anel, qualquer uma dessas coisas. Esse é pela distribuição. Não sei por que virou aquele negócio aqui, distribuição. E o outro é pelo campo E. Aí o outro tem que calcular o campo E primeiro, que é menos integral de E dr, né? Então, mais o V0, tá? Então, esse é pelo campo. Então, esses são os dois métodos para se calcular o potencial eletrostático. Cada caso é um caso, geralmente distribuições infinitas de carga, esse é melhor. Distribuições finitas de cargas, este é melhor, tá ok? Belezinha, então vamos acabar a aula aqui. Na próxima aula a gente vai fazer algumas aplicações disso, tá? E vamos analisar também esse valor de V0, tá? Então na próxima aula vamos analisar V0 e calcular algumas distribuições de carga, tá? Algumas distribuições de carga não, vamos calcular alguns potenciais eletrostáticos. Tá beleza? Então, até a próxima aula.